nome é Heraldo Luiz Tinoco Barbosa Leite. Sou filho de Heraldo Barbosa Leite e Helena Tinoco Barbosa Leite. Meu pai foi professor do liceu, diretor do liceu, professor de matemática. Eu entrei para o liceu pelo exame de admissão para a primeira série na época, primeiro ano ginasial, depois de ter feito o primário no Colégio Menino Jesus e no Externato Eucarístico. Primeiro no Externato Menino Jesus, que era um colégio da minha tia Ila, irmã de meu pai. Aí fiz os primeiros 3 anos lá e depois a terceira série, quarta série, eu fiz lá no Externato Eucarístico, no Colégio Eucarístico. E aí fiz um exame de admissão para o liceu com 11 anos. Sou de 57, 66 anos hoje. Eu sou de 1957, eu fiz com 11 anos, 1966. Eu fiz o exame de admissão para o liceu e passei entre os 10 primeiros. Meu pai já era professor do liceu. O professor Heraldo Leite já era professor do liceu. E eu me lembro muito bem que era como se fosse pode comparar hoje com um vestibular. Muita gente fazia e pouca gente passava. Não era fácil entrar no liceu. E depois fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro, no liceu. E quando eu cheguei, passei do primeiro para o segundo ano, meu pai era professor de matemática do segundo ano. E aí meu pai disse, eu não vou ser, por ter o mesmo nome dele, eu era chamado pelo diminutivo, de Heraldinho. Eu não vou ser professor do Heraldinho, porque não era uma coisa que casasse com a ética profissional. Como é que ia fazer? Ou iria sair do colégio, ou iria deixar de dar aula para o segundo ano, ou eu ia ter que sair. Então o colégio, como cresceu bastante, ele passou a ter 2 turmas de segundo ano. Aí meu pai disse que ia dar aula numa turma que não fosse a minha, que eu iria para outra turma, obrigatoriamente, no acordo dele com a direção do liceu. E assim foi feito. E cada vez que tinha uma prova, as provas eram diferentes. Apesar de ser o mesmo ano, a prova da turma A, vamos dizer, não me lembro bem como é que era a terminologia, mas a turma A era uma que ele dava aula, e a prova da turma B era outra completamente diferente. Eu não sabia o conteúdo da prova dele. Ele não gostava de receber alunos em casa. A gente morava perto do liceu, na rua Álvaro Tâmega, número 40. Ele gostava muito de conversar com alunos pós-aula e tal, mas não gostava de receber em casa, principalmente em período de prova. Não gostava, não, ele não recebia. Para não dar qualquer margem de analogia, de facilitação, de que pudesse estar facilitando, passando o conteúdo da prova para os alunos. Então era uma das maiores lições, uma das grandes lições, né? Foram muitas, que ele passou para a gente. Nós somos 7 filhos, eu e mais 6, jamais perder a visão da ética para exercer sua profissão. Então a gente não sabia, não estudava com ele, eu estudava com minha mãe. Minha mãe ajudava a gente a ensinar, a estudar, a entender o conteúdo das matérias, né? Tinha muita dificuldade com história, mas eu tinha muita facilidade com matemática. Mas também com professor em casa, mas eu não estudava com ele. Era uma questão inata. Eu sabia matemática e muito português. Sempre foi a minha matéria. A minha afinidade foi com português. Minha mãe também deu aulas de português, não no liceu, mas deu aulas em outros colégios. E ela me ensinava muito português. E foi por aí que a minha vida foi pautada, acabei virando jornalista. Seu Jorge Chinês, para a grande maioria conhece, os mais antigos, era inspetor de disciplina.
Mas meu pai nunca quis relacionar, porque a importância que ele tinha no colégio, né, na instituição, nunca quis que se relacionasse o meu nome com a importância dele. Então, o seu Jorge não sabia que eu era filho do professor Heraldo. E um dia tive uma briga no recreio com o Pedro Otávio, que era meu amigo, mas aquela coisa de a gente no intervalo jogar futebol na quadra com tampinha de garrafa. E a gente se desentendeu, brigou, um chutou o outro e tal, e os dois foram retirados do recreio. Enquanto o recreio seguia, nós fomos levados para a sala de volta, pela disciplina. E aí chegou o seu Jorge. O seu Jorge perguntou, como é seu nome? Eu falei, Heraldo. Como é seu nome? Pedro. Por que vocês brigaram e tal? Vocês sabem o que vocês fizeram de errado e tal? Passou um sermão na gente. Aí ele depois olhou para mim assim, disse, qual é o seu sobrenome? Eu falei assim, Tinoco Barbosa Leite. Tinoco é da minha mãe, Barbosa Leite é do meu pai. Aí ele olhou para mim, olhou para baixo. Você é filho do professor Heraldo Leite? Eu falei assim, sou. Aí ele falou assim, como quem diz assim, peguei o garoto errado, né? Você sabe que você, dessa forma, você está comprometendo o nome do seu pai aqui no colégio? Eu falei assim, não é essa a intenção. Eu não sou filho do Heraldo Leite aqui no colégio, eu sou um aluno do segundo ano. Aí passou, aí ó, vai para casa, Pedro Otávio, vai lá para a direção, você mora aqui perto, né? Que eu sei que o professor Heraldo mora aqui perto do liceu. Vai para casa. Eu cheguei em casa, minha mãe, ué, chegou mais cedo? O que houve? Acabou a aula mais cedo? Eu não falei nada. Falei, acabou. Aí quando meu pai chegou, meu pai estava dando aula também no turno. Aí meio-dia, perto da hora do almoço, meu pai chegou, eu tinha saído no intervalo, 9h30, 10 horas. Meu pai chegou e deu uma dura, né? Não, você não pode se sobrepor. Eu falei assim, pai, eu não fiz nada porque eu sou seu filho, não. Aconteceu, foi do jogo lá, do futebol, não foi nada demais. Mas o seu Jorge mandou a gente para casa. Aí ele falou assim, me deu uma lição. Quando você entrar numa briga, você dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Porque quando eu cheguei, eu estava com o rosto vermelho, né? Minha mãe falou assim, está com o rostinho vermelho. Não, é do calor, é do calor. Então... Aí a minha mãe veio, então foi por isso que você chegou com o rostinho vermelho. Mas aí amenizou tudo. Minha mãe era uma paz em pessoa, né? A personificação da paz. E ficou tudo bem. Eu toquei. Eu nunca me prevaleci de ser filho do professor Geraldo Leite. E ele nunca protegeu o filho dele por ser filho dele. Então essa é uma lição que acho que serve... Né? Eu era um garoto de 11, 12 anos que ficou para a vida inteira e essa imagem eu tenho viva até hoje. Então, eu sou liceísta até hoje, me sinto, cultivo isso, sei o hino do liceu, liceísta, sempre avante, pela glória do liceu, que enocamos com orgulho, ó liceu, liceu, liceu. Eu e meu irmão mais velho, Odemar, doutor Odemar, médico hoje, a gente sempre se orgulhou muito de ser esposo de Regina. Esposo de Regina. Regina, que até pouco tempo era diretora do liceu também. A gente sempre se orgulhou muito de ser liceísta. A gente fazia questão de desfilar 7 de setembro pelo liceu, como meu pai também. Mas isso é uma coisa que a gente herdou dele. Herdou dele, não por imposição, mas por a gente perceber o quanto ele se orgulhava de ser liceísta. Meu pai foi professor da Escola Técnica de Comércio, foi diretor do Saldanha da Gama, foi professor do Colégio Bittencourt. Então, mas o liceu tinha um lugar especial no coração dele. E a gente sempre viu isso nos olhos dele e herdou ao natural. Então, a gente gosta de dizer que é liceísta. Uma vez liceísta, sempre liceísta. Nunca deixa de ser. E a gente ficou nesse período em que a gente frequentava a escola e tudo, sempre muito presente lá.
Uma coisa que eu lembro muito vivamente, assim, depois que eu saí do liceu, fui fazer um pré-vestibular, porque até então, no meu período de 4 anos de ginásio, e depois eram 3 anos de científico para fazer vestibular, que era um vestibular unificado naquela época. Então, de 69 até 72, 69, 70, 71, 72, os 4 anos do ginásio. Aí passei para o científico, 73 e 74. E tinha mais um ano, 75. Nesse período, eu ia ser médico, eu ia estudar medicina. Meu avô paterno, pai do meu pai, era médico, era aquele médico de família, aquele médico que atendia o recém-nascido e o avô dessa criança. Era um médico de família, vovô Leite, o Oldemar Leite. E aí minha avó, chamada Lia, a gente chamava de vovó, mamãe lá, porque ela era a mamãe de lá. A minha avó tinha essa coisa de alguém seguir a profissão do marido dela, que era a referência de medicina da cidade, da região. Gente de Itaperuna, de Macaé, de todo lugar vinha buscar o aconselhamento, a consulta com meu avô. E ela queria que algum neto seguisse a profissão. Então eu e meu irmão, o Demar, a gente estava nessa onda de estudar medicina. E o liceu dava essa condição. Só que no meio do caminho, no segundo ano científico, eu comecei a travar contato com a comunicação, através do Fernandinho Gomes. Fernandinho tinha um programa chamado Gente que Estuda, que era transmitido pela Rádio Continental aos domingos de manhã. Falava de cultura, de arte, de educação, e não tinha ninguém que falasse sobre esporte. Na época estava muito em voga os jogos estudantis. E ninguém falava sobre isso. E eu e o Elcio Venâncio, dois colegas de liceu, né, do segundo ano científico, a gente gostava muito de falar de futebol, de comentar futebol, e ele me chamou para fazer uma parte dentro do programa falando sobre futebol. E nesse momento eu comecei a travar contato com a rádio, com a comunicação esportiva, né? E aí a medicina começou a fugir pelos dedos. E meu pai ficou doido, né? Minha mãe também. Como assim? Vai deixar. Porque em Campos, o rádio, fazer rádio, era uma coisa assim para. Como se fosse o segundo serviço, o segundo trabalho. Meu tio Sérgio, irmão da minha mãe, era bancário e narrava futebol na rádio. Então ele tinha um segundo trabalho. Mas viver disso, ter o rádio, ter a comunicação como profissão, para quem vivia em Campos era muito difícil, não dava para viver disso. Essa era a preocupação dos meus pais. E aí a medicina começou a escapar dos meus ideais e a comunicação a entrar. Meu pai ficou muito preocupado, que vai ser o futuro desse menino. Primeiro, em Campos não tinha faculdade de comunicação. Para fazer faculdade de comunicação eu tinha que ir para o Rio. A gente não tinha nenhuma estrutura no Rio, nenhuma família. Só uma prima distante do meu pai que morava no Rio de Janeiro. Como é que ele vai estudar no Rio de Janeiro? Impossível. Enfim, aí essa é uma história um pouco comprida, mas eu acabei me formando jornalista, fazendo vestibular. No terceiro ano de científico, eu saí do liceu para fazer um curso que estava vindo do Rio de Janeiro para ser um curso preparatório, porque aqui a gente não tinha em Campos curso preparatório para vestibular. Existia só o terceiro ano científico, que era um curso normal. Como é que eu ia concorrer para um vestibular unificado da CESGran Rio sem ter uma preparação específica? Aí veio o Impacto, chamava o curso Impacto do Rio, para Campos. E fez com ele uma parceria o professor Pimenta,
professor Pimenta fez, e aí criou um curso que não existia aqui, chamado Impacto Sementa, porque era o Pimenta e mais um outro, que eram dois, aí juntaram o nome de um com o outro, não estou me lembrando do outro nome, que era o Sementa. E o curso Impacto Sementa, que foi uma parceria com o Salesiano, fez um curso preparatório, trouxe professores do Rio, lá do Impacto, que tinham mais expertise nessa coisa dos vestibulares, que já existiam no Rio, o vestibular unificado, da Sesgran Rio. E eu estudei o terceiro ano, que seria o terceiro ano científico do liceu, eu estudei no Sementa, no Impacto Sementa no Salesiano. E aí fiz vestibular e fui para o Rio de Janeiro. Passei e fui fazer faculdade na UFRJ. Mas eu só podia ir para o Rio de Janeiro se eu passasse para uma faculdade do governo. E aí, quem tinha jornalismo? A UERJ, a UFRJ e a UF. Então não adiantava eu colocar como opção, eram opções que você colocava na sua escolha. Não adiantava eu colocar PUC, não adiantava eu colocar nenhuma faculdade particular. Veiga de Almeida, nada. Tinha que botar só as públicas. E eu coloquei o UFRJ em primeiro, o UERJ em segundo, o UF em terceiro e passei na primeira opção. E fui para o Rio de Janeiro estudar, e foi aí que a minha carreira, a minha vida profissional se desenvolveu estudando jornalismo. E antes mesmo, eu comecei a contar essa história por uma outra razão que eu não lembro mais qual é, mas foi o fim da história, quer dizer, o início do segundo tempo da minha história na profissão, no estudo, né?